Olha só, vamos olhar juntos para a cotação dos maiores bancos aqui do Brasil, que é o Bradesco. A gente vê nos últimos 5 dias o Bradesco caindo quase 3%. Do começo do ano para cá, o Bradesco caindo mais de 3,5%. De 12 meses para cá, essa queda vai para 28%. E pior, nos últimos 5 anos, a cotação do Bradesco caiu praticamente 40%. Ou seja, parece que quanto mais a gente volta no tempo, pior a situação do Bradesco fica. Por isso que a pergunta, o que é que está acontecendo com o Bradesco? Será que a ação não mais vai se recuperar e vai ficar nesse patamar de preço? Por último, será que isso aqui é uma oportunidade depois da cotação da empresa ter caindo tanto? Ou isso aqui continua sendo uma cilada para os investidores? O que é que o investidor de Bradesco precisa fazer? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas antes já me conta aqui. Você investe ou já investiu em algum momento nas ações do Bradesco? E aí, beleza, falamos das ações do Bradesco e realmente nos últimos 5 anos caindo praticamente 40%. Só que nisso a gente ainda não considerou o reinvestimento dos dividendos e principalmente as bonificações que a empresa vem fazendo nos últimos anos, que são bastante expressivas. E o Bradesco, por ser uma das únicas empresas que pagam dividendos mensalmente na bolsa, tem um retorno muito expressivo desses pagamentos também. E se a gente for olhar aqui no site do RI da empresa, na área de bonificações que a empresa já fez nos últimos anos, ela só coloca de 2017 para cá, mas é de praxe do Bradesco fazer bonificações anuais desde o começo dos anos 2000 já. Você vê que cada uma dessas ele faz 10 ou 20% de bonificação em ações. Ou seja, para cada 100 ações que o cara tem lá, uma bonificação de 10% entrega gratuitamente outras 10 novas ações para aquele investidor. Mas, mesmo se a gente considera os dividendos pagos e as bonificações distribuídas, nos últimos 12 meses a queda do Bradesco ainda é de 24%. E nos últimos 5 anos ainda é uma queda de 11%. Enquanto isso, nesse mesmo período de tempo, de 5 anos para cá, a gente vê outras ações de bancos rentabilizando muito mais que o Bradesco, como é o caso do Banco do Brasil, nessa linha azul, que mostrou uma diferença de rentabilidade absurda. Enquanto o Banco do Brasil subiu quase 80%, o Bradesco caindo 12%. E é o caso também do Banco Itaú, que nos últimos 5 anos subiu quase 90% e o Bradesco caindo 12%. Resultado disso tudo, desde 2015 os dividendos do Bradesco vêm ficando cada vez mais espremidos ano após ano. Imagina o cara lá que tem ações do Bradesco nesse tempo todinho. Aí ele olha para as outras ações dos outros bancos subindo pra caramba, ele olha até para o CDI, que subiu, quase dobrou o capital dos investidores nos últimos 5 anos e o Bradesco tá lá caindo pra caramba. O que é que tá acontecendo com esse banco? E aqui são 5 principais razões para isso estar acontecendo. Primeira razão é o fim do rentismo que vem acontecendo no Brasil desde 2020. Lembra que depois da crise do Covid lá, a taxa Selic no Brasil chegou a bater 2% ao ano. Com isso, os famosos rentistas, que é os caras que vivem de renda investindo somente em renda fixa, começaram a ter um aperto no bolso, né? Porque afinal de contas, o cara estava acostumado a investir, ganhar aquele famoso 1% ao mês no Brasil, e aí chegou ali no pós-pandemia, o cara estava ganhando, de repente, 0,2% ao mês de dividendos ali. E aí, nessa hora, os rentistas que tinham muita grana ali, começaram a tirar dinheiro do CDI, que estava lá no CDB do Bradesco, que estava no CDB do Itaú, e em vários bancos, e começaram a procurar outros títulos de renda fixa que tenham rentabilidade mais alta, tipo um CRI, CRA, um debênture, que costumam aumentar o retorno para o investidor, e aqui a gente já viu um malefício muito grande para todos os bancos. O investidor parou de emprestar dinheiro para os bancos através de CDBs e LCIs e começou a emprestar dinheiro diretamente para empresas através de CRIs, CRAs e debêntures. Nisso, um Bradesco da vida perdeu tanto a custódia do dinheiro dos rentistas quanto os empréstimos que ele recebia desses investidores. E aí foi a primeira pancada do Bradesco. Depois veio a segunda razão para ele estar perdendo tanto lucro, que foi o advento do Pix aqui no Brasil. E isso ferrou a maioria dos bancões, onde eles perderam boa parte daquela receita com TED, com operações bancárias. Terceiro ponto, o Bradesco decidiu fazer muito empréstimo pré-fixado naquela época. Lembra, Selic a 2%, naquele ponto ali, é muito vantajoso para um banco num curto prazo emprestar dinheiro pré-fixado para os investidores. Porque afinal de contas, ele vai fazer um crédito lá para pessoa física, para pessoa jurídica, vai cobrar uma taxa pré-fixada de 6, 7% ao ano ali, enquanto o CDI está a 2%, ele tem uma rentabilidade muito alta com esse empréstimo. Só que o problema é que os anos foram passando, a Selic voltou a subir de 2% para mais de 13% novamente, e aí esse empréstimo que o Bradesco fez de 6, 7% ao ano ainda não venceu, ainda está correndo. E ele perde muito valor no momento que a Selic está alta, uma vez que ele está tendo uma rentabilidade de 6, 7% com crédito, enquanto que se ele tivesse investindo no CDI, ele estaria recebendo quase o dobro disso. E aí foi a terceira pancada que o Bradesco levou. Quarto ponto, o Bradesco era o maior credor das lojas americanas, que tiveram a fraude lá no balanço delas e provavelmente não vão conseguir pagar nenhuma das dívidas que eles têm. Isso fez o lucro do banco cair praticamente 70%.
75%, que é uma queda expressiva pra caramba. E quinto ponto, para fechar as pancadas que o Bradesco levou, ele fez muito crédito para pessoas físicas. Isso tudo na tentativa de aumentar as receitas do banco de 2020 para cá. Só que o problema foi que a gente atingiu um dos picos históricos de inadimplência de pessoas físicas aqui no Brasil. E aí foi a última pancada que fez o Bradesco cair tanto nos seus lucros. Menor lucro, menores dividendos, cotação caindo pra caramba. Fica a pergunta, será que isso tudo é uma oportunidade depois que a cotação caiu demais? Ou quem investe no Bradesco está na hora de vender? E pra gente decidir isso, a gente precisa de dois caminhos muito claros. Primeiro deles, é preciso ter uma estratégia muito clara para te ajudar a entender se é hora de comprar ou se é hora de vender uma empresa. E foi por isso que a gente criou a estratégia Máquina de Dividendos. Depois de estudar mundialmente várias estratégias que já funcionaram durante décadas, a gente chegou em alguns critérios para olhar para as empresas aqui do Brasil e entender se elas são boas para uma carteira de dividendos. E investir desse jeito transformou R$1.000 em mais de 200 mil nos últimos 25 anos, como esse gráfico te mostra. E para chegar nesse resultado dos últimos anos, a gente se preocupou com basicamente 3 critérios, que é a liquidez de negociação diária das ações, a constância no pagamento de dividendos das empresas e a média de dividendos distribuídos nos últimos 3 anos. Perceba que eu não estou preocupado se a inadimplência aumentou, se o lucro melhorou, se não, com as atitudes da governança da empresa, eu estou preocupado com 3 critérios claros. E aí, ao olhar para o Bradesco, a gente vê liquidez suficiente, constância de distribuição de dividendos há mais de 10 anos seguidos, ou seja, isso não é problema. Agora, a média de dividendos pagos nos últimos 3 anos está muito próxima a 6% ao ano de média pagos pelo Bradesco, o que coloca ele na posição número 30 do ranking da estratégia Máquina de Dividendos, mostrando muito claramente que tem outras 29 empresas que fazem mais sentido para a distribuição de dividendos nesse momento. Ou seja, se você fosse fazer o rebalanceamento agora da tua carteira de dividendos, o Bradesco seria vendido da tua estratégia, uma vez que você quer somente as 10 mais bem posicionadas que mais pagam dividendos da bolsa. E se você quiser conhecer 7 dessas empresas que estão dentro das 10 mais bem posicionadas, você vai ter acesso a um e-book gratuito te mostrando tudo isso no primeiro link da descrição do vídeo. E aí o ponto número 2 para você decidir o que fazer com sua ação agora é você ter uma estratégia muito clara de alocação de carteira. Porque às vezes você está super preocupado em saber se vale a pena comprar ou vender uma ação da tua carteira, sendo que você deveria estar investindo em outras classes de ativos, tipo fundos imobiliários, tipo renda fixa, tipo ativos dolarizados. Tudo isso é definido pelo seu alvo de alocação de carteira. Coisas como essas aqui, ó. Para um investidor mais conservador, num modelo equilibrado da vida, que divide ali em renda fixa e em renda variável a sua carteira, ou um investidor mais arrojado, que tem toda a sua carteira em renda variável, mas ainda assim tem ações do Brasil, ações internacionais e fundos imobiliários. Isso daqui é o que faz mais diferença no longo prazo para o investidor. Inclusive com resultados tipo esse que você está vendo aí na tela, onde as estratégias aqui do Clube do Valor trouxeram um resultado de quase 3 vezes o valor do Ibovespa nos últimos 20 anos. É exatamente esse processo que a gente faz para todos os clientes aqui do serviço de Wealth do Clube do Valor, onde um profissional certificado de investimentos pega na tua mão para te ajudar a aplicar todas essas filosofias de investimento para o teu caso específico. E veja, isso certamente acelera o teu processo para a liberdade financeira, uma vez que mesmo que a gente aumente a rentabilidade com essas estratégias, o teu risco também diminui. Se você quiser conhecer mais sobre esse serviço e bater um papo com um de nós, clica no segundo link aqui da descrição do vídeo, você vai cair lá no nosso portal oficial, conhecer um pouco mais e vai ser um prazer, uma honra te ter aqui junto conosco. Dito isso, se você tem ações do Banco Bradesco ou se não tem, esse vídeo te mostra o caminho. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo aqui, onde eu te mostrei 3 outras ações que pagam muito mais dividendos do que Caixa Seguridade, BB Seguridade e até do que o Bradesco. E se teve pelo menos uma informação desse vídeo que te agregou hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, tô te esperando no próximo vídeo.